Como no caso das exclamações, também não é aconselhável o uso de reticências em linguagem oficial ou científica, pois estas devem evitar as conotações e as manifestações de ordem pessoal. Não seja reticente, né? Então, em textos mais oficiais, mais científicos, numa redação do Enem, por exemplo, é um exemplo que a gente pode trazer para evitar aí as reticências e as exclamações também, porque é um texto dissertativo, argumentativo, então exige um certo nível de impessoalidade. Não seja reticente, você tem que mostrar nesse tipo de texto mais formal que você está muito seguro do que você está falando. Temos até esse adjetivo reticente, é uma pessoa reticente, que se utiliza exatamente dessa relação com a pontuação, né? É uma pessoa reticente, é uma pessoa que hesita muito, que tem muitas dúvidas, que não é segura naquilo que faz. Então, é a própria pessoa reticências, né? Uma pessoa reticente. O ponto e vírgula fica literalmente no meio do caminho entre o ponto e a vírgula. Aí eu já coloco aqui como um exemplo. Usa-se quando se quer dar à frase a pausa e a entoação equivalentes ao ponto, mas não se quer encerrar o período. Aqui uma citação a maior de todas que eu trago do Jean-Paul Sartre, que usa bastante ponto e vírgula dentro de uma chave estilística, tá? Na próxima tela a gente traz um exemplo mais simples do uso do ponto e vírgula nas enumerações, né? Mas aqui é um exemplo um pouco mais complexo para vocês perceberem o uso estilístico do ponto e vírgula. Um local onde ele até poderia ser substituído pela vírgula, mas o autor quer demarcar uma pausa maior, né? Dando destaque àquilo que ele está dizendo e guiando também a nossa leitura em voz alta. Vejamos. A cada instante posso despertar e sei disso, mas não o desejo. A leitura é um sonho livre, de modo que todos os sentimentos que se agitam no campo dessa crença imaginária são como modulações particulares da minha liberdade. Longe de absorvê-la ou ocultá-la, são meios que ela escolheu para se revelar a si mesma. Uma frase complexa, em que ele está falando dessa leitura literária como um sonho livre. Quando nos entregamos a uma narrativa, fazendo aqui um parênteses, não especificamente sobre a pontuação, mas sobre o texto do Jean-Paul Sartre, quando nos entregamos a uma narrativa literária ou a um poema, estamos dentro de um sonho livre, né? Eu posso me entregar completamente a essa narrativa, a esse poema, e me deixar levar por essa história, por essa musicalidade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o poder de acordar a qualquer momento, de estranhar esse texto, de me distanciar dele, inclusive de discordar dele. Então, nesse sentido, é um sonho, mas é livre. Eu posso acordar a hora que eu desejar dessa narrativa. Esse é um dos grandes, como que eu poderia dizer, um dos grandes enigmas da leitura literária, uma das suas grandes potências, né? Eu me entrego a esse livro, mas eu continuo com o poder de acordar desse sonho a hora que eu quiser. Ao mesmo tempo eu me entrego, mas eu sou dono de si mesmo, o que é diferente de um sonho verdadeiro, onde eu não tenho total poder sobre esse sonho. Interessante isso. Aqui o exemplo mais simples do ponto e vírgula, quando utilizamos no fim de cada um dos itens em uma lista de compras, de considerandos, pedidos, conceitos, etc. Exceto no último item da lista, que vai encerrar com o ponto final. Olha aqui o exemplo, retomando aquela brincadeira de contestação ao Sartre, verificamos na citação anterior, e aí é como se eu dissesse, aquela brincadeira toda não fazia sentido, porque verificamos na citação anterior que o filósofo, ao tratar do sonho da leitura, não está se referindo às dois pontos, e aí eu trago uma lista que se encerra sempre a cada linha com o ponto e vírgula. Ele não está se referindo às pontuações, nem às regras de gramática implícitos,
ou inferências. A cada final dessa lista, eu separo com ponto e vírgula e encerro com o ponto final. Uma pessoa me disse certa vez, eu nunca esqueci, que usar o ponto e vírgula é mostrar que você sabe escrever. É interessante, é engraçado pensar nisso, né? É um ponto que se utiliza muito pouco na língua portuguesa, porque se tem muitas dúvidas sobre a sua localização exata. E se você sabe colocar bem esse ponto e vírgula, é uma demonstração de que você está consciente da sua escrita, do seu desempenho e da sua performance na escrita. Vamos lá para as aspas. Utiliza-se para citar palavras de outrem, assim como para destacar que se tratam de gírias, estrangeirismos, ou que estamos usando de ironia também. Então, as aspas têm muitas funções diferentes, por isso um pouco da complexidade no seu uso. Aqui, nesse exemplo, eu coloquei alguns desses modelos, alguns desses tipos de uso das aspas, misturado para a gente entender isso. O filósofo mostra-se um atentado pela narrativa ficcional quando escreve. Aqui, as aspas estão servindo para identificar uma palavra que é uma gíria, né? Uma pessoa sendo um atentado, sendo uma pessoa muito elétrica, muito entregue àquilo, mostra-se um atentado, mostra-se uma pessoa completamente aficionada por aquela narrativa ficcional. Quando escreve, 2 pontos. E aqui as aspas, já no sentido de citar o texto do outro. Muito importante, quando estamos usando textos que não são nossos, utilizar as aspas e fazer a devida referenciação, não é verdade? Então, aqui, uma forma de referenciação oficial, segundo a ABNT, nome do autor, ano da publicação. Aqui, entre colchetes, é um detalhe filológico, digamos assim, que seria colocar, informar o nome da publicação original da obra, vírgula, número da página. Fecha os parênteses, e aí eu utilizo um outro exemplo aí de uso das aspas, com um estrangeirismo. Ele é dessa vibe, o inglês relax dos surfistas, como diz a música do Caetano Veloso. Os parênteses servem para intercalar alguma informação acessória ao fluxo do discurso. Percebam agora que a gente vai fazer a diferenciação entre os parênteses e o travessão duplo, que são 2 formas de pontuação para intercalar alguma informação acessória, mas diferencia o nível de destaque que eu quero dar a essa informação. Quando é uma coisa realmente muito acessória, muito complementar, eu uso os parênteses. Mas quando eu quero dar mais destaque, eu posso usar o travessão duplo, como veremos na tela seguinte. Então, os parênteses servem para intercalar alguma informação acessória ao fluxo do discurso, serve também para explicar o significado de siglas oficiais, indicar o autor de citação, conforme as regras da ABNT, como eu mostrei na tela anterior, e aqui eu já uso os parênteses como exemplo do que acabei de falar, explicar o significado de siglas oficiais. Então, se eu digo indicar o autor de citação conforme regras da ABNT, eu posso colocar entre parênteses que a ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Um exemplo que eu retirei da própria instrução normativa que está guiando os nossos estudos de forma remota no nosso Instituto Federal do Piauí, diz o seguinte: os professores da mesma disciplina, intra ou intercamp, poderão se organizar para a elaboração de forma colaborativa de um único material didático que possam ser utilizados nas turmas séries. Então, o texto da instrução normativa utiliza aqui um parênteses para incluir uma informação acessória, dizendo que professores de português de diferentes campi é campus no plural, podem trabalhar colaborativamente. Então, deixando bem clara essa palavra aqui, que muita gente confunde, né? Como é no latim, campus é no singular, campus cocal, e quando eu quero dizer vários campi, fica sem o S, e é campus no plural. Quando eu quero me referir a Cocal, Campo Maior, Piripiri, Teresina, são os vários campi do IFP. Aqui um outro exemplo do uso dos parênteses, quando eu quero
Omitir, é isso que fala aqui abaixo, ó, quando surge uma citação com reticências em seu interior, significa que um trecho da citação está sendo omitido por economia de espaço, ou às vezes até por uma estratégia argumentativa do autor, que quer trazer uma citação, mas não quer citá-la toda, até porque às vezes esse trecho que ele está omitindo poderia trazer algum problema para a sua própria argumentação, então ele omite esse trecho da citação e deixa ele assim. Segundo a ABNT atualmente, na verdade, a gente precisa usar a reticências entre colchetes para fazer essa omissão do trecho da citação. Por isso que é muito importante não evitarmos citar textos que encontramos em outros textos, né? É muito importante buscarmos sempre os originais daquilo que vamos citar em nossos textos, até para entender melhor o contexto real daquela citação e não ficar citando frases encontradas fora de contexto. O travessão, além de sua função mais conhecida, aquela de indicar o começo da fala de personagens em uma narrativa, né, no discurso direto, o travessão também serve para intercalar informações ao fluxo do discurso, tal como nos parênteses, como dizemos. Todavia, a presença do travessão é mais destacada que a dos parênteses. Se eu quero dar mais destaque àquela informação, como nesse caso aqui, ó, em vez de usar os parênteses, eu usei o travessão duplo para dar mais destaque a essa informação que está dentro do travessão duplo, certo? Poderia estar entre parênteses essa informação, a de indicar o começo da fala de personagens em uma narrativa? Poderia. É uma questão estilística, depende de uma escolha do autor, aquilo que ele quer dar mais destaque ou não. Acima, tivemos um exemplo de travessão duplo, e abaixo, voltando lá ao nosso causo inicial da aula, um travessão simples. Não teve tempo de pontuar e morreu. Aqui, como termina já com ponto final, eu não preciso fechar o travessão duplo aqui. E quero encerrar com essa citação de Voloshinov e Bakhtin, no texto A Palavra na Vida e na Poesia. Eu trago essa citação para a gente fechar pensando, relembrando aquela questão de que falamos, de que a pontuação está num equilíbrio entre uma tentativa de representar a nossa entoação ou entonação, existem essas duas grafias, tá? Representar na escrita todos os gestos melódicos que a nossa fala tem, e, ao mesmo tempo, equilibrar isso com a sintaxe do texto escrito. Então, a pontuação é um ponto de equilíbrio entre a fala e a escrita. Tenta trazer para a escrita toda essa movimentação, toda essa melodia que a nossa fala tem. E, ao mesmo tempo, ela está relacionada com a sintaxe da escrita. Tanto tem escolhas que são estilísticas do autor, quanto outras que são baseadas em regras gramaticais. A metáfora entonacional tem parentesco latente com a metáfora gestual. A própria palavra era inicialmente um gesto linguístico, um componente de um complexo gesto que tomava o corpo todo, entendendo por gesto tanto a mímica como os gestos do rosto. O gesto, igual à entonação, necessita do apoio coral dos circundantes. Só em uma atmosfera de simpatia social resulta possível um gesto livre e seguro. Esse final eu acho muito bonito, e poderíamos até dizer, fazendo um diálogo com nossa aula sobre a comunicação não violenta, na verdade, que só em uma atmosfera de empatia social, que é mais até do que simpatia social, resulta possível um gesto livre e seguro. Se temos essa empatia, essa simpatia numa atmosfera, nós conseguimos falar melhor e escrever melhor, pensando aí que a escrita também é, sim, uma forma de gestualidade. Beleza, gente?